Após eu atender mais de 200 clientes como consultor de investimentos, eu identifiquei o principal erro dos investidores. O principal. E eu quero compartilhar aqui com você essa experiência e te falar, olha, por que você deveria evitar esse erro, como evitar e como agir na gestão da sua carteira de investimentos. Vem comigo. Não sei se você sabe, mas eu sou consultor e analista de valores mobiliários. E já faz mais de 2 anos que eu atendo clientes em consultoria. Por conta disso, eu tive acesso a diversos portfólios de investimento. Tem carteiras das mais diversas espécies. Pra você ter uma ideia, tem carteira que tem muito dinheiro em COI, tem carteira administrada por corretoras, tem carteira que foi pura recomendação da Empíricos, tem carteira repleta de crédito privado, tem de todas as espécies. E o maior erro de todos, já vou antecipar para você, após atender mais de 200 pessoas, é o excesso de diversificação. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Não existe uma definição concreta e confiável do que seria excesso de diversificação. A gente sabe que precisa diversificar o nosso portfólio. Isso não tem nem discussão. Eu não posso colocar todo o meu dinheiro em apenas um negócio, mesmo se for o seu negócio mesmo. Você que trabalha, você que executa. Mesmo sendo seu próprio negócio, é muito arriscado. Portanto, esse princípio de diversificação é um princípio de segurança. É reconhecer a imprevisibilidade do mundo, é reconhecer que a sorte tem um grande papel nas nossas vidas. É pura sensatez, beleza. Agora, o quanto eu vou diversificar que é um problema. E como eu vou diversificar? Ter o quanto e o como. Esse é o principal erro que eu vejo nessas carteiras. E eu sei por que tem tanta diversificação assim. Eu tenho aqui a minha hipótese. Primeiro, por que você não pode diversificar demais? O motivo é simples, porque o nosso tempo é escasso. Não só o nosso tempo, a nossa energia, além do nosso interesse. Você realmente acha que tem energia, interesse e tempo para acompanhar um portfólio de 60, 70, 100 ativos? Você realmente acha? Porque existe um problema. No momento que a gente está comprando ou montando o portfólio, a gente supõe que tem toda essa energia, toda essa força. Pode até ser verdade com quem se dedica a isso full time. É o trabalho da pessoa, mesmo para essa pessoa é difícil. Mesmo para o investidor profissional que faz do investimento a sua profissão, é extremamente difícil. Luan, esse papo aí de investidor profissional realmente é verdade? Alguém vive só de investimento? Pô, deixa eu falar uma coisa. Chega um momento na tua vida, vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar, eu realmente quero que isso aconteça, vai chegar um momento em que o capital acumulado e a sua experiência ao empregar, ao investir esse capital vai ser tão alta que o que você ganharia trabalhando, mesmo com uma excelente remuneração, dificilmente venceria o quanto você ganharia com o capital. Pera aí, Luan, você tá de sacanagem. Não é sacanagem não, não é sacanagem não. Eu vou te mostrar aqui na tela. Abri aqui a calculadora de juros compostos do Investidor 10. Vamos lá, pensa aqui comigo. Você é um advogado, um médico, sei lá. Você acumulou com muito esforço, ou teve uma ajudinha da sorte, talvez um pouco de herança, sei lá. Vendeu um imóvel lá, isso acontece demais, ganhou um processo. E aí você consegue, após vários anos, não tô falando que é da noite pro dia, acumular 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Ao mesmo tempo, como você foi construindo patrimônio ao longo do tempo e foi estudando, foi se aperfeiçoando, participou da minha comunidade que está aqui na descrição, você passou a ser um cara muito bom na gestão de portfólio e passou a meio que assegurar 15% ao ano. Bem entre aspas, tá? Porque não existe garantia de retorno. Tá bom, taxa de 15%. Hoje pode parecer óbvio 15%. Ah, é só botar na Selic. Rapaz, 15% composto no longuíssimo prazo, dificilmente você vai conseguir, a não ser que seja um investidor já dedicado, uma carteira mais estratégica e não tão diversificada, é o que a gente vai continuar tratando na sequência. Mas só para você pegar esse ponto aqui. Quanto que dá 15% em cima de 5 milhões? 750 mil, né? E quanto que é 750 mil? Vamos lá, 750 mil dividido por 12. Remuneração mensal do seu trabalho, 62.500. Ainda que você ganhe 13º, vou dividir por 13. A gente está falando de 57 mil reais. Bom, né? Aí eu te pergunto, quem hoje ganha 60 mil por mês de remuneração? Só os executivos das grandes empresas. Se você não for um executivo, dificilmente você ganha isso aí. E aqui a gente está falando de 15%. Se for o caso de você conseguir 20, um excelente investidor que você se tornou, aí a gente está falando de 1 milhão de reais dividido por 13, você teria que ganhar mais de 75 mil para bater a remuneração do capital. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que vai chegar um estágio na sua vida em que o capital acumulado vai te remunerar provavelmente mais do que
a boa remuneração que você tem no seu trabalho. Se você ganhar 50 mil por mês, você não bate aqui a remuneração desse capital. Ah, mas e a inflação? Rapaz, e a inflação no seu trabalho? Eu estou considerando os valores absolutos de cada remuneração. Uma do trabalho, a outra do capital. Senão eu vou ter que considerar a inflação aqui também no seu salário. Então tá equivalente à comparação. Então é isso. Por isso a importância de saber investir bem e empregar o capital. E para isso, o excesso de diversificação, ele pode reduzir a sua rentabilidade. E geralmente é isso que acontece, tá? Quando você diversifica demais, a sua rentabilidade cai. Aí há diversos estudos mostrando isso. Inclusive as carteiras mais diversificadas são aquelas que rendem menos, por mais que aparentemente sejam mais seguras. E segurança aqui pensando em volatilidade, porque basicamente essas carteiras super diversificadas pensam em controlar a volatilidade, o que não dá para controlar. Você pode até conter um pouquinho, mas você sacrifica retorno para isso. Então você sacrifica retorno porque você tem medo da volatilidade. Isso acontece. É só você pegar aí, vamos fazer um comparativo de um hedge fund famoso, do Ray Dalio. Entregou uma rentabilidade anualizada próxima de 13% ao ano. Qual foi a rentabilidade da Berkshire Hathaway, que sempre teve uma carteira mais concentrada? Mais de 20% ao ano. Tá aí a prova para você. Quando você mete o louco diversificando para todos os lados, você pode até se proteger de uma volatilidade mais acentuada. Por outro lado, você sacrifica retornos de longo prazo. E os retornos são importantíssimos, porque como a gente está vendo aqui, chega um momento no seu capital que os retornos fazem tanta diferença que remuneram mais do que uma excelente remuneração que você ganha ou ganharia com seu trabalho. Não ignore isso. É isso que eu ensino na comunidade. A como você ter um portfólio mais concentrado, mas sem sacrificar segurança. Dá para fazer isso para que você tenha aí ganhos com a bolsa de valores que talvez superem os ganhos que você tem com o seu trabalho. E sem fazer loucura, não tem trade aqui não tem mexer com opções, nada disso, nada disso. Agora, como eu disse, não existe uma definição confiável para excesso de diversificação. Mas existem carteiras aí que não tem o mínimo de estratégia. Ah, tem crédito privado aqui, tem não sei o que aqui, aí eu compro ETF no exterior, aí eu compro criptomoeda aqui, vai fazendo aquela salada e enchendo de coisa. A carteira de cripto do cara tem 20 ativos. A carteira do exterior do cara tem 20 ativos. A carteira do Brasil, 30. Aí tem mais 20 fundos imobiliários. Meu amigo, como é que você vai acompanhar tudo isso? E eu sei por que isso acontece. Primeiro porque o pessoal na internet fica vendendo medo de que se você não tiver uma carteira excessivamente diversificada, você vai perder dinheiro por causa da ideia de que eu não posso colocar todos os ovos numa mesma cesta. Isso é verdade. Eu não posso colocar em cestas demais, senão eu não consigo cuidar de todas as cestas. Warren Buffett já disse, se eu pudesse só investir no universo restrito de empresas de Omaha, eu iria escolher as melhores empresas ou todas as empresas? As melhores. Claro, eu preciso saber fazer isso. De novo, na minha comunidade eu te ensino a fazer isso. Mas depois que eu sei, não faz sentido eu ficar atirando para todos os lados. Se eu ficar atirando para os lados onde a rentabilidade é manifestamente inferior, só porque eu estou com medo de colocar mais dinheiro no ativo que realmente é bom e esteja no bom preço, eu vou reduzir minha rentabilidade. E aí, não é só isso. Não é só isso. Eu vou gastar tanta energia, ou melhor, eu não vou gastar, porque eu vou desanimar. É isso que eu vejo nas carteiras de clientes que diversificam demais. Por quê? Por quê? Vamos lá. Se eu tenho esse portfólio de 60 ativos, 60, 70, 80, até 100, eu com certeza não vou me dedicar a todos eles. Claro, Luan, aqueles ativos onde eu vejo que está tudo dando certo, eu não preciso ficar, toda hora olhando. Isso é verdade. Só que, qual é a chance de você colocar 60, 70, você já entendeu, vários ativos, qual é a chance de todos eles estarem dando certo? Você realmente acredita nisso? Há uma grande chance de um pedaço relevante de uma carteira tão pulverizada estar tendo problemas, ou detalhes que possam se tornar um problema no futuro, e você ignora porque não tem tempo, energia e interesse para dar o devido acompanhamento e entender se é o caso de fazer mais compras, e aí tem outro detalhe, né? Que às vezes é uma oportunidade e você não aproveita porque não conseguiu acompanhar. E aí você perdeu a oportunidade de ter um retorno maior. Ou é uma cilada se formando e você não pode se antecipar a isso. Talvez reduzindo a posição, talvez vendendo completamente se perder os fundamentos. E aí você não vai ver, né? Mas você em algum momento vai sentir o seu dinheiro que estava alocado naquele título, naquela ação, virando pó. E você poderia ter antecipado. Qual é a primeira regra, na verdade única, na bolsa de valores? Nunca perca dinheiro. E você acaba perdendo porque você ignora porque estava excessivamente diversificado. Então, deixa eu só te dar um contexto aqui. Não é nenhuma recomendação de nada do que eu estou trazendo aqui. É só exemplo. Grupo Mateus é uma ação que passou por um problema recentemente. Houve ali uma descoberta de falha no controle interno que gerou uma percepção de que havia um excesso de 1,1 bilhão de reais nos estoques. Isso reduziu o patrimônio líquido. Foi uma falha de governança. E aí, como se posicionar nesse caso? Como entender se a queda é uma oportunidade ou uma cilada? Às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Eu coloquei um monte de ação lá
E isso foi acontecendo não só porque, é a senha da diversificação, mas também porque você vai lá ver um vídeo do YouTube, aí o influenciador fala sobre a ação, ou você viu no Instagram ou no TikTok, e você fala, esse cara entende, eu vou seguir o que ele tá falando. E aí eu vendo se ele vender, mas aí é que tá. Você não vai saber quando ele vender, a não ser que ele tenha uma comunidade fechada, como a minha, onde eu trago as operações que eu faço na bolsa de valores. Mas você não vai saber. E outra, mesmo que o cara venda, talvez você não se sinta confortável de vender ou até de comprar depois, porque você não sabe por que fez isso. Você só comprou porque outra pessoa comprou. Você seguiu o comportamento de manada. Se deixou levar excessivamente pelo viés da prova social. É um erro, é um erro. Por isso que você precisa estudar e, estudando, entender o que você consegue acompanhar de fato para não ter um portfólio cuja gestão seja praticamente impossível. Aí tivemos aí Banco do Brasil sofrendo um problema de inadimplência, escrevi relatório lá na comunidade. E aí, qual seria o preço ideal? Oportunidade ou oscilada? E se você está com um monte de ação, você nem sabe o que está acontecendo. Por exemplo, Vale, está com um risco aí relevante que a mina te mandou. E aí, como entender tudo isso? Se eu estou cheio de ações na carteira, Petrobras, foco da gestão desviando, querendo voltar com negócios não rentáveis, gastando muito com refino. E aí? Como precificar adequadamente? Gerdau sofrendo com a concorrência do aço chinês. E aí? Ou, no âmbito dos fundos imobiliários, Iridium, negociação suspensa, incorporação aprovada, com extinção para um outro fundo. E aí? Cara, fica muito difícil, você tá doido. Eu que sou investidor profissional, piro de vez em quando. Você não pira também? Ou o REC 11, até escrevi um relatório mostrando que existe uma subscrição que pode confundir os investidores, que não é do REC 11 efetivamente. É de um outro fundo criado pela gestora em janeiro. Tem que pegar os detalhes. Como é que você vai acompanhar tudo isso? Você tá doido. Isso aqui são só exemplos, tem muito mais coisas. E eu vivo disso, diariamente estudando isso. Quando eu não tô criando conteúdo, atendendo cliente, eu tô respondendo perguntas na comunidade, ou então eu tô fazendo o quê? Lendo relatórios das empresas, assistindo videoconferência de resultados. Olha a doideira. Mas é porque eu trabalho com isso. Mesmo assim é doideira demais. Aí o cara tem 1 hora para se dedicar por dia, ou até menos do que isso, e acha que tendo 100 ações, significa que com 100 ações você vai perder dinheiro? Não significa. Mas é muito provável que você perca oportunidades e tenha uma rentabilidade mais baixa. E aí você vai perder esse efeito que eu falei aqui, de o capital remunerar acima do trabalho. E aí você vai ter que continuar trabalhando cada vez mais. Você não consegue antecipar a sua liberdade financeira. Então a ideia de aprender a fazer bem com um portfólio mais concentrado, mas sem sacrificar segurança, é a ideia de você antecipar as metas financeiras da sua vida. Alcançar a liberdade financeira de maneira mais precoce, que é o que eu quero que aconteça na sua vida. Simples assim. E aí o cara, aí você fica vendo, rentabilidade não importa. Vou colocar só em ETF, foda-se. Buy em foda-se. E aí você vai trabalhando loucamente para aportar e esperar aí um século. Porque, vamos lá, será que não tem diferença substancial? Cheguei a 5 milhões. Primeiro que para chegar no quinto milhão, se você é um bom investidor, você já foi mais rápido. Mas vamos supor que não teve isso, não teve essa distinção temporal. E aí você consegue 12%. Agora você conseguiu 600 mil, que é bom, né? Eu divido por 12, 50 mil. 600 mil dividido por 13 dá 46 mil. Se eu ganho 50 mil no trabalho, eu ainda ganho mais do que o patrimônio me remunera. Só que se eu faço 15 ou 20%, eu ganho muito mais do que o meu trabalho de 50 mil. Rentabilidade importa, sob pena de você estar falando que o tempo não importa. Agora, claro, você não é obrigado a aprender isso aqui. Se você não quer lidar com tudo isso, existem terceirizações, ou só colocar ali em ativos bem mais seguros, sem volatilidade, mas entenda que você vai estar perdendo isso aqui. Só não caia no erro de sair pulverizando. Claro, eu posso ter as pimentinhas ali, que eventualmente eu vou comprar só para deixar e ver se vai ser uma ten bagger. Tá, tudo bem. Mas afora isso, não faça isso com o seu capital, que se for para ter uma carteira super pulverizada, aí é melhor então concentrar tudo ali no CDI brasileiro, na renda fixa brasileira, que rende uma porrada historicamente, que vai quase render a sua carteira pulverizada. Então essa que é a visão. Tente não cometer esse erro por esses motivos que eu elenquei. Só compre aquilo que você realmente estudou, que você entendeu, que você pode genuinamente acompanhar e precificou minimamente de forma adequada. Lembrando que eu tenho planilha de valor intrínseco das ações na minha comunidade. E ainda aqui embaixo eu vou deixar para você um grupo de WhatsApp onde eu estou publicando todos os dias notícias do mercado financeiro. É de graça, não tem pegadinha, é só clicar e entrar. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu mostrei as limitações que ninguém te fala sobre o método Bazin do preço-tato.